Não. Nós vamos viajar pelo tempo de Moisés, lá no Sinai, quando o Senhor tem determinado não só escrever as tábuas da lei, mas disse a ele, tudo que eu falo com você, escreva no livro. E quando Moisés recebe a ordem, ele começa a redigir então, e Moisés é o grande redator da história do povo de Deus. E quando os babilônios tinham uma origem, uma criação, e quando o mundo antigo tinha as narrativas de sua criação, Deus deu a Moisés a nossa narração, a nossa história e a narrativa de como o Deus da Bíblia criou o mundo e tudo o que nele há. Gênesis 1, vamos pegar a partir do verso 3. Gênesis 1, a partir do verso 3, me acompanhe. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde, amanhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar, e as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou muito bom. O versículo 10 na sua Bíblia, a parte final, como é que está na sua Bíblia? E Deus viu que ficou muito bom. Como é que está na sua Bíblia? E viu Deus que era bom. Eu gosto muito da tradução antiga. E viu Deus que era bom. É pretérito. Eu já fiz, já passou e eu curti. É isso mesmo. Deus foi lá no Instagram dele, fez uma postagem. Depois que Deus leu a postagem no Instagram, ele disse, eu mesmo vou ser o primeiro a curtir. E ele botou o coraçãozinho lá. Ficou muito bom. No Facebook ele botou o dedinho. Eu curti. Eu vi. Era muito bom. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã de ler a sua palavra e de perceber que o Senhor é o Deus soberano de toda a criação. O Senhor é o Deus bondoso que cuida de nós, o Senhor é o Deus precioso que ama a sua igreja, o Senhor é o Criador dos céus e terra, o Senhor do universo. Nós não somos obra do acaso, nós somos feituras da mão do Senhor. Por isso louvamos o teu nome pela palavra recebida e pelo privilégio de expor o texto nesta manhã à sua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Ao ler o relato da criação, com detalhes, eu não sei você, mas eu consigo ver a grandiosidade de Deus e a perfeição da sua obra. Eu estava num casamento no dia que as crianças abriram o mês aqui das crianças da igreja, foi o primeiro culto de outubro à noite. Eu estava no casamento, estava com o terno muito apertado, colete, gravata e tudo, e eu falei para minha esposa, eu vou em casa, vou tirar esse terno todo, colocar uma roupa mais leve e vou chegar para o culto em algum momento. Eu quero chegar para o culto em algum momento, que eu queria ver a abertura. E quando cheguei em casa, eu fui abaixar, trocar lá o sapato e tal, me deu aquele mau jeito da coluna, eu já estava muito cansado, foi o dia inteiro trabalhando, um casamento longo, em pé. Eu sei que Deus falou o seguinte, eu vou dar um toque na sua coluna para você parar um pouquinho. E assim foi. Eu parei, fiquei meio torto lá, falei, o senhor permitiu assim será. Escrevi, não vou chegar não. Pastor Lucas já está aí, deixa a igreja comandar, eu vou assistir na minha TV gigante. Vai ser a primeira vez que eu vejo o culto na minha tela gigante de TV em casa. Fui lá todo, primeira vez, irmãos. Procurei no YouTube, nunca tinha feito, digitei lá o nome da igreja, achei lá o canal. Quando entrou ao vivo, meu coração ficou em pânico, o templo todo apagado, tudo escuro. Eu fiquei de pé, faltou luz do culto. Irmãos, fiquei apavorado. Faltou luz no culto, o templo cheio e eu não estou lá. E aquela luz não voltava, e o coração disparado. Aí daqui a pouco entrou um anjo batendo as asas, era o Espírito Santo, né? Aí eu falei, é a peça. Aí eu sentei. Fiquei mais calmo, me assentei, vi que era a encenação. Irmãos, o que foi aquilo, irmãos? A Bíblia sendo lida na igreja como a boca de Deus. Irmãos, a Bíblia não foi um texto de teatro, não.
A Claudinha com aquela voz magnífica, né? Magnífica a voz da Claudinha, melhor do que aquelas mulheres da televisão, uma voz maravilhosa. E quando a Claudinha foi lendo aquela Bíblia, eu fui me arrepiando, eu fui vendo como que o sopro de Deus é poderoso. E eu vi a criação entrando, eu vi as flores entrando, eu vi a água viva, eu vi o mar, eu vi a noite, eu vi o dia, eu vi o céu, eu vi a terra seca, eu vi as aves. A minha filha estava linda, né? Minha filha de arara vermelha. Eu falei, minha filha é linda, igual o pai, né? Ela batendo as asas e voando como uma arara vermelha. E quando eu vi tudo aquilo, o pastor Lucas ficou tão desconcertado que anunciou mês de abril. Falei, ele ficou impactado com a abertura. E eu disse, que coisa boa, quando a história da criação é contada com a autoridade do Espírito Santo, sabe, gente? Não precisou inventar, não foi? Nós não inventamos, não teve nada demais, não foi nada, não foi a luz, não foi... Era a verdade lida aos nossos ouvidos. Depois eu pedi até para o pessoal, recorta, pessoal, coloca essa parte e divulga, porque há tanta coisa ruim no mundo sendo dita, e nós podemos contar a história da criação. O que eu vejo que Moisés faz ao nos dar esse texto sagrado, por ordem do Espírito Santo, é fazer uma reparação ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao único Deus vivo. Por quê? Se contava muita coisa, se falava muita coisa, se dizia na experiência da Babilônia que havia um Deus isso, Deus aquilo, o Deus Marduk, o Deus não sei o que, o Deus tal, e eles foram criando sistemas e histórias, até com 2 ou 3 ou 4 deuses muito diferenciados, que mostravam a sua identidade, mas não contavam a história do único Deus vivo e verdadeiro que criou tudo isso. E quando Moisés vai contar a história para nós, Igreja de Cristo, ele o faz dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Repita comigo, no princípio Deus criou. Isso modifica muita coisa, porque nos ajuda, irmãos, a enfrentar questões do nosso tempo, de nossa era moderna, em que nós estamos tentando dar um jeitinho e criando argumentos, imbuindo isso e aquilo, tentando muitas vezes ficar combinando questão científica com a igreja. E eu não tenho nenhuma dificuldade que, quando Deus revelar o que é científico com a Bíblia, eu não tenho problema, mas eu não faço esse esforço, porque eu não preciso. A Bíblia é um livro de fé, a Bíblia é um livro daquele que crê, a Bíblia é um livro daquele que ouve pela boca do próprio Deus o que ele tem a dizer, e fazemos isso, porque senão nós ficamos aí tentando emprestar algum ajuste e fazendo algum esforço de adaptar o que está aqui ao que está sendo dito, e eu não vejo necessidade nenhuma, porque Deus vai revelar a si mesmo e ao mundo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Quando inventaram a tal da teoria do Big Bang, né? Todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou preocupado, aquilo ali contraria muito os princípios da Escritura, e o Big Bang cresceu e tomou força e povo e sala de aula. Agora, quando os maiores cientistas do mundo estão derrubando o Big Bang, estão envergonhando a teoria, aí está todo mundo correndo, não, nunca defendi, né? E se foi um tempo de fraqueza. Falei, viu? Aí, tomou, mané, tomou, né? Assinou lá um documento, tentou difundir uma ideia, e a própria ciência agora lá mergulhando em todos os buracos negros e tudo, está vendo que na verdade, irmãos, o mundo caminha da desordem para a ordem, e é o próprio Deus ordenando e movendo a criação, e nós estamos entendendo cada vez mais que o grande engenheiro disso tudo tem um nome, é o Santo Deus, o Santo e Poderoso Pai. Amém, irmãos? A pregar aos irmãos o sermão desta manhã, eu não vou demorar. Eu quero dizer aos irmãos o primeiro ensino, quando Deus viu que a criação era boa e muito boa, que a criação tem sua origem no Deus Criador. Ensine isso a seus filhos, ensine isso na sua casa. A criação tem sua origem no Deus Criador. A criação é ordeira, a criação é disciplinada, ela dá, irmãos, sentido a tudo que no mundo existe, e dá ordem, irmãos, a todo o funcionamento ordenado do mundo que aí está. Perceba conosco, irmãos, que a criação está dividida em pelo menos duas tríades. Nós vamos dividir em 2 etapas de 3 dias. A criação foi feita em 6 dias. Na primeira tríade, está no seu boletim, Deus criou, o primeiro dia, a luz. Dia 1, pode acompanhar. Deus criou a luz, Gênesis 1. Depois você vai para o segundo dia e percebe que Ele faz o céu e as águas, dia 2. Até aqui
não há qualquer sentença ou observação. Até aqui perceba que ele não disse, viu que era muito bom. Passou o primeiro, passou o segundo. No terceiro dia, ele vai fazer a criação da terra, da vegetação, e é no terceiro dia a primeira sentença, viu Deus que era muito bom. Aqui dividiu a primeira tríade. Na segunda tríade de 3 dias, nós temos quarto dia, confira, luzeiros, nós temos peixes, aves do mar, quinto dia, e por fim, irmãos, a conclusão, os animais e o homem, né? E a partir do homem, os seres humanos. Perceba que então, quando Deus faz no terceiro dia a sua observação, viu Deus que era bom, no sexto dia, sem fazer qualquer menção à criação do homem em observação ou avaliação, no sexto dia, voltando o seu olhar para toda a criação, há um acréscimo, e viu Deus que era muito bom. Aqui então eu começo a entender um padrão criativo de um Deus criador, irmãos, extremamente criativo. E como que Deus escolheu contar essa história? Percebam que a criação, ela tem 5 aspectos de padrão e do poder soberano de Deus que ficam claros, está no seu boletim. Primeiro, uma declaração. Qual foi a declaração? E disse Deus. Perceba que o texto vai dizer o tempo todo que primeiro é Deus que faz, e a ação dele, é a palavra dele, a voz dele que cria. Veja, primeiro, padrão, disse Deus, uma declaração. Segundo, depois que ele declara, ele sempre diz o quê? Há uma sentença, haja, faça, siga, suba, separe. Perceba que Deus declara e depois ele faz o quê? Uma ordem. Não só declara, como ordena, organiza, arruma. Perceba que toda informação científica boa, que cientificamente quer estudar a criação, parte do ordenamento. Por isso a tese da desordem não funciona. A tese é de ordem, porque haja é ordem, e o mundo se equilibra, porque é uma ordem natural das coisas. Terceira coisa que você vê no relato, é que depois que ele diz uma declaração, que ele dá uma ordem, haja ou faça, há um relato. Depois que ele diz, haja luz, o que acontece? Houve luz. Percebe a sequência que isso se repete como se fosse, de novo, uma linha de criação? Ele declara e diz, há uma ordem, faça, e o relato é, assim fez. Você não vê nenhuma desobediência. Ele criou o mar ficou bravo, se revoltou e voltou para o oceano. Não, ele pediu à noite, saia daqui à noite, fez biquinho e disse, não vou. Não tem isso não. Ele está dizendo exatamente isso. Eu declaro, eu ordeno, faço um relato para você saber que aquilo que eu disse foi feito, e assim como eu disse, se fez. Depois de tudo, aí vem a quarta experiência que eu acho magnífica, ele faz uma avaliação. Observem esse texto como uma avaliação, porque essa avaliação é importante para nós percebermos que na história da criação, nós temos que avaliar muito, irmãos, muito, a nossa relação com o Deus e a nossa relação com a criação. Ao criar o mundo e tudo que nele há, Deus disse que era muito, muito bom. E por fim, eu consigo perceber, irmãos, quando o texto é colocado numa cronologia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia e quinto dia. Deus não está só implantando um calendário. Deus está nos dizendo que há uma estrutura cronológica, onde vamos viver em finitude, onde o tempo vai passar e eu preciso aprender a contar os dias. Por isso, uma declaração, uma ordem, um relato, uma avaliação e uma estrutura nitidamente no cronos, na cronologia, no tempo de Deus. A pergunta que eu faço nesse primeiro momento do nosso sermão é: saber que a criação não é obra do acaso ajuda você? Sim ou não? Saber que a criação não é um acidente cósmico ou um acaso de explosões atômicas que ali se juntaram, ajuda você, sim ou não? Irmãos, é precioso demais. Quando eu vejo um relato como esse, agradeço a Deus, porque eu sei que eu não sou fruto do acaso, que nós não somos uma explosão, uma coincidência ou qualquer coisa do universo se encontrando com universos. Não! Deus, no seu infinito amor, na sua infinita forma de amar, decidiu criar o mundo, o homem e tudo que nele há. Eu gosto muito, Rafael, de pensar e de ensinar na criação,
que quando Deus cria o ser humano e o homem, tirando-o do pó da terra, e isso diz o texto, e formando, e dando forma a esse pó informe, e soprando nele o fôlego da vida, eu vejo um Deus intencionalmente criando um homem ao quê? A sua imagem e, irmãos, isso é maravilhoso. Eu não sei como nós conseguimos, irmãos, ceder às histórias seculares e abrir mão de um evangelho tão cristalino, que mostra e explica um universo tão pomposo e tão poderoso em nome de pó e poeira. Não, o nosso Deus é um Deus intencional, que tudo criou, deu origem ao universo. Isso traz sentido para a minha vida, porque eu começo a entender que o mundo tem princípio, meio e fim. Não é um mundo sem cabeça ou uma história sem lógica. O mundo não é um mundo desgovernado. Saber que você não é um acidente de percurso e saber que o mundo não está aqui por acaso deve nos tranquilizar. Isso me leva ao segundo ponto da nossa lição nesta manhã, que a criação também não somente é, na verdade, como disse, tem sua origem no Criador, mas a criação é sustentada pelo Deus Criador. Aqui é muito forte, irmãos. Pensa numa criação onde o Deus que a criou está presente e a sustenta com a palma de suas mãos. No relato da criação, Deus não apenas cria todas as coisas, mas Ele se apresenta como o ordenador e, pelo poder da sua palavra, o sustentador de tudo. A ordem do cosmos só existe porque Deus é soberano. O cosmos não é autossuficiente, preste atenção, nem é autossustentável. Somente o Criador é. A pergunta que eu faço no segundo ponto do sermão nesta manhã é: sem sustentação divina, toda a vida cessaria e o mundo viraria um caos e deixaria de existir? Pergunta que eu faço agora: sem sustentação divina, toda a vida cessaria e o mundo deixaria de existir? Quem concorda, levante a mão. Quem concorda? Quem concorda? Pode abaixar. Quem discorda, acha que o mundo ficaria vivendo aí? Quem discordar, vai contra a Bíblia Sagrada. Quem discordar não entendeu a doutrina da criação e a ideia de que o Deus Criador, Ele se revelou na criação, Ele se revela na criação, diz a Bíblia, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento o quê? Anuncia a obra das suas mãos. É o mesmo Deus que disse que ao criar, Ele sustenta tudo que está aí. Se o sol está incandescendo, se a lua reflete o sol, se o universo gira em movimentos de rotação e translação, se faz movimentos de 24 horas e faz um giro de 365 dias quando o sol está parado e os planetas em movimento, tudo isso nos diz que o universo está em perfeita sintonia e em ótima organização e fundamentação. Quem disse que Deus sustenta o universo? O próprio Deus. Abra, por exemplo, Atos 17, 28. Atos 17, 28, o apóstolo Paulo vai dizer que nele nos movemos, vivemos e existimos. Percebe o ensino aqui? Em Deus nós vivemos, nos movemos e o que, irmãos? Existimos. Vamos para Colossenses 1,17. Colossenses 1,17, na Cristologia. Quem está lá na aula do pastor Alexandro vai aprender isso aí. Vá para a classe do pastor Alexandro, viu? O melhor professor de EBD, né, da nossa igreja está lá. Sala 303. Propaganda feita, pastor Alexandro. O cara é top. Eu, se pudesse, estaria lá, mas eu tenho que dar aula. Colossenses 1,17. Todo mundo junto comigo. Todo mundo junto. Ele e nele. Eu vou ler para o pessoal que está em casa que não me ouviu. Ele é antes de todas as coisas. Irmãos, olha a frase. E nele, não tenha medo de dizer que se Deus tirar a mão, tudo acaba. Se o Senhor tira o seu poder de governo e o controle de subsistência, irmãos, vai voar planeta para todo lado, vai ter pedra entrando em atmosfera, o mundo vai virar um caos. Mas se hoje subsiste, é por Ele, para Ele o quê? Para Ele. E quando Ele disser que chegou o fim, aí você vai ver o que vai virar a terra e o cataclisma que isso aqui vai virar. Porque Ele vai encerrar essa terra para criar o quê? Novos céus e nova terra. O texto poderoso também está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu já termino aqui. Hebreus 1, 3. O que diz a Escritura? Hebreus 1, 3. Sustentando todas as coisas, veja o texto, lá na parte 2 do versículo. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
sustentando tudo por sua palavra poderosa. Se Deus deixa de cuidar do universo, irmãos, se Deus deixa de dar atenção e de dar subsistência, irmãos, quem acredita que o mundo termina aqui, levante a mão. Quem acredita? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, ele eternamente, nele subsiste. O último homem que perguntou isso e achou que Deus estava dormindo em relação à sua criação, achou que Deus não tinha comparecido para criar e que Deus não estava acompanhando a criação, levou uma resposta, irmãos, que resposta doída. Fica de pé, não estou terminando o sermão não, fica de pé, eu quero que você reverencie esse texto, Jó 38, irmãos, abra a Bíblia, não fique procurando outra coisa, abra a Bíblia, Jó 38, e veja o que Deus manda te dizer nesta manhã, para você, que o filho chega em casa cheio de mimimi, que o mundo explodiu, que isso e aquilo, que tem essa teoria, que tem aquela, você diga, Deus é o Deus de toda a criação, meu filho, eu creio porque Ele disse, e eu creio porque Ele fez. O nosso Deus, Ele faz, acontece. Jó 38, pega a partir do verso 4, NVI, vou usar NVI. Irmãos, olha a sua Bíblia. Isso é muito poderoso para você educar sua família, para você educar seu filho, para você ensinar os que são seus. Olha isso, irmãos. Jó 38, 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Você que sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe, imagina. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Quem regressou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Quando eu vesti nuvens e densas trevas, e de densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, e além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Diga glória a Deus, irmãos. E desculpe se eu não consegui terminar. Somos uma geração de tolos, absolutamente tolos. Eu não imagino como que Deus no céu lá se entristece com uma geração que não consegue perceber o tamanho da sua glória. Que homem bom é o nosso Deus, irmãos. Que Deus bondoso e amoroso que para falar com um homem. Que Ele é a razão da vida dele. 12. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada ao seu lugar? Para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios. A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, já passeou pelas obscuras profundezas de um abismo. As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas densas das trevas. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me. Você sabe? Como se vai ao lugar onde mora a luz e onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Deus tem humor, viu? Deus tem muito humor e muito amor para cuidar de nós. Acaso você entrou nos reservatórios da neve? Da neve. Já viu minha fábrica de floquinhos de neve? Estou aqui traduzindo uma invenção moderna do pastor. Ah, se fosse eu, botava essa também. Minha fábrica de farinha de neve lá do céu. Meu Deus, quem é você para fazer uma pergunta dessa para mim? Acaso você entrou nos reservatórios da neve e viu os depósitos? O que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra? Irmãos, olha o recado. E combate. Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra?
Quem é que abre um canal para chuva torrencial e um caminho para tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem e no deserto onde não há ninguém. Meu Deus, olha o tamanho do nosso Deus. 31, você pode amarrar lindas pleiades, afrouxar cordas do Órion, até os universos contados, as estrelas. Pode fazer surgir o tempo certo, as constelações, fazer sair a ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz, as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia relâmpagos e lhes dizem: aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água, aleluia, que caem dos céus? Quando o pó se endurece, os torrões da terra grudam uns nos outros. É você que caça a presa, que satisfaz a leoa, mata a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Ah, Jó, quem é você, pequeno homem, diante de tamanha criação? Fernando, faz para mim, Senhor do Universo. Eu quero terminar o sermão depois dessa música. O sermão começa. A gente precisa agradecer a Deus que nos ensina aqui a dizer: Tu és Senhor do Universo. Vamos fazer só o piano mesmo. Tu és Senhor do Universo, Senhor de toda a criação. Eu queria que você voltasse àquela canção. Eu vou orar, eu quero depois fazer 2 aplicações. Eu vou terminar no horário, mas eu quero que você exalte a Deus de pé e diga: Senhor, eu te agradeço. Eu não sou essa voz inquieta. Eu não sou alguém que não lê a Bíblia e não sabe vê-la, e não encontra no Senhor o autor de toda a criação. Esse é o som da criação, irmãos, cantado aos nossos ouvidos. Senhor do Universo. Essa canção cantamos no culto hoje, não foi? Nós já cantamos hoje, né? Vamos lá então? Puxa aí, Fernando. Acima de tudo. Abra seu coração para o Senhor. Abra seu coração. Diga: Senhor, eu creio no Deus de toda a criação. Acima de tudo. Não deixe que contaminem sua mente com ideias tolas, não. Declare: Deus é Senhor. Está o Senhor entronizado. Exalte ao Deus Criador de tudo, do universo. Os anjos e os homens, Os céus, os céus e a terra, montanhas, montanhas e vales, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei. Cante bem alto agora, abra sua voz, cante. Tu és Senhor e Rei. Governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, aleluia. coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Glorifica o Senhor. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, ó
Ó Santo. Ó Santo Deus. Vamos finalizar, vamos fechar. Ó Santo Deus. Ó Santo Deus. Repita comigo, Santo. Repita comigo, Santo. Santo. Santo é o Senhor. A igreja toda está cheia da sua glória. Diga comigo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga, a terra toda está cheia da sua glória. Você pode exaltar o Senhor por isso e dizer, a terra toda está cheia da sua glória. O Senhor manifesta. Quem fechar os seus olhos não verá, quem fechar o seu coração não entenderá, mas a terra toda está cheia da sua glória. Sente, pode sentar o pessoal. 2 ensinos e eu termino, 5 minutos. 2 ensinos, 3. Na criação Deus nos ensina sempre a fazer observações. Capítulo 3, Gênesis 1:3 e Gênesis 1:31, é isso? Vamos conferir? Gênesis 1:10, Gênesis 1:31, Deus nos ensina sempre a fazer observações. Primeira observação que Deus faz no 3º dia, quando a obra ainda não estava terminada, e viu Deus que era bom. Tudo que você fizer, aprendendo com o autor da criação, faça com observações. Todos nós devemos parar todo dia e fazer observações e apontamentos. É preciso tomar decisões. É preciso parar o carro que está andando e reavaliar a rota. É preciso ver o projeto que está sendo feito e tomar decisões para aprimorar o projeto. Deus é perfeito, nunca cometeria imperfeições, mas por que Ele fez isso no 3º dia? Ele está nos ensinando. Você precisa aprender a valorizar o que é bom e a se livrar daquilo que é o que, irmãos? Ruim. Aprenda a fazer avaliações, aprenda a fazer observações. Viu Deus que era muito bom. Quando seu filho chegar, mamãe, o senhor gostou? Com um jeitinho. Às vezes tem que dizer que não gosta. Por quê? Porque se você fica ali dizendo que gosta, quando a conta vier cara, a pergunta vai dar ruim. Por quê? Porque você nunca fez observações. Filho, esse lugar não é bom, né, paizão? Paizão ali é o maior exemplo. Gastou horas com a filha ensinando lá a história de Daniel. Não foi, paizão? Coisa linda. Eu vi você naquele áudio, você gravou inclusive a aula toda, e eu fiquei vendo aquela aula do pai e a mãe também, que são exemplo ali também, não é? Eu fiquei vendo aquela aula e disse, que coisa boa é poder dizer para um filho o que é certo e o que não é, o que é bom e o que é o que, irmãos? Ruim. Deus faz observações, não porque houvesse possibilidade dele criar algo ruim, mas Ele está nos ensinando a avaliar processos, né? Um ser de grandeza imensurável, um ser de perfeição infinita, faz uma avaliação da obra e diz, viu Deus que era bom. Eu lembro da filha do Eliseu, irmã do Rafael, é Thaís. Eu não sei se você lembra, quando só tinha Facebook, não tinha as outras coisas, acho que só tinha Facebook. Tem tempo, irmãos, eu sou velho. Eu sou do tempo do, como é que chama aquele antigo? Orkut. Tinha o Scrap. É isso mesmo? Eu sou velho, irmão, sou velho. Eu venho daquele tempo. Eu sei que a Thaís escreveu uma postagem, Kátia, depois você pergunta para ela, verdade. Ela fez uma postagem linda, a postagem dela. Ela escreveu alguma coisa, eu não lembro o assunto. Aí começou um bate-boca batista. Bate-boca na internet. Pessoal metendo lá a marreta na Thaís. Aí por quê? Porque a Thaís fez a postagem e só ela curtiu. Aí quem viu que ela curtiu falou, o que é isso? Como é que você faz o negócio e você mesmo curte, você mesmo acha bacana? Isso é feio. Você está se orgulhando do que você fez. E foram batendo na Thaís. Depois que bateram bastante, aí marcaram lá, pastor, o senhor viu isso? Aí quando marcaram meu nome, me chamaram para o assunto, né? Aí eu todo pastor bondoso, eu falei, Thaís, fica firme. Continue imitando Deus. Deus fez a criação, escreveu toda a obra, botou em execução, e depois Deus botou um dedinho lá, eu curti. Aí todo mundo, sai do debate que o pastor entrou, sujou. Ninguém mais postou nada na matéria. Eu acho que ela passou a acreditar que eu posso curtir e também, dar um dislike para aquilo que não está bom. Amém, irmãos? Aprenda a avaliar. Faça uma avaliação da sua vida pessoal. Melhore o seu tempo com Deus, né? Gaste mais tempo em comunhão. Se está bom, like. Se estiver ruim,
dislike. Não curti, isto não, mas quando Deus fez tudo, viu que era bom. E quando ele gostou muito, disse que era muito bom. Último ensino, e vamos terminar. Eu disse 5, me dê mais 1 minuto. Uma obra iniciada é diferente de uma obra concluída. Irmãos, uma obra em andamento não é uma obra acabada. Eu digo isso porque Deus estava construindo o mundo. Primeiro dia, luz. Segundo dia, fez lá terras, começou a fazer águas. E quando fez o primeiro e o segundo, ele disse que era bom? Não. Quando é que é a primeira sentença que ele viu que era bom? Quando foi? Terceiro dia. Porque não estava pronto. Mas quando ele terminou uma etapa e viu um processo de água e terra concluído, ali sim estava, e não era a criação toda, era uma etapa, mas concluída, ele disse, era bom. Irmãos, quando você vê uma pessoa em formação cristã, tenha piedade, tenha misericórdia. Essa pessoa é uma obra em andamento. Pensa num adolescente. Irmãos, é hormônio para todo lado. Mudança de voz, mudança de gosto, formação de personalidade, tomando espaço. A pessoa fala, adolescente é bicho doido, eu digo, é gente maravilhosa. Mas quando você vê essa turma, gente, eles têm um negócio diferente. Aí quando um adulto vê um adolescente, fala, não tenho paciência, eu digo, Deus teve. Deus teve. Quando você vê uma criança, irmãos, fazendo arte, pulando, saltando, tenha paciência. Recomenda, ensina, educa, forma, mas é uma obra em que, irmãos? Em construção. Eu tomei posse aqui em 2007, não foi? Já até esqueci, passou tanto tempo. Eu tomei posse aqui em 2007, foi isso, não foi? Janeiro tomei posse, fevereiro viajei de férias, em março, eu sei que tinha um culto, não tinha essa escada não, lembra disso? Não tinha essa escada não. O púlpito era aqui no alto, tinha um buraco aqui e 2 escadas, uma ali e outra ali. Não tinha, a gente que pulasse aqui, era uma altura assim. Eu sei que tinha um grupo de irmãos aqui com os instrumentos, e em dado culto, irmãos, esse menino está até no recreio agora, eu me lembro dele, ele está no recreio com a mãe. Eu lembro que ele subiu as escadas, era hora de negócio do culto, ele subiu a escada por ali e daqui, irmãos, olha, eu lembro disso, ó, ele pegou daqui e saltou. Ele pulou daqui lá embaixo, para vir para o culto infantil, era alguma coisa assim, a oração. Quando ele passou por cima da cabeça do músico, voando, irmão, voando, parecia o Superman. E ele, alguém estava aqui naquela época, deve lembrar disso, né? Alguém vai lembrar. Quando ele bateu ali, eu só vi a igreja toda me olhando. Eu tinha 30 e poucos anos, um garoto, eu nem sabia o que dizer. Se eu brigar com o garoto, a mãe fica brava comigo. Se eu chamar, e como é que vai ser esse troço todo? Eu fiquei olhando, e o garoto, se deu bem, que ele pulou aqui, correu, já foi direto para o culto. Aí todo mundo me olhando assim, vamos ver o que o pastor novato vai dizer. Aí eu falei, irmãos, missionário Deus prepara desde a infância. Ele vai saltando pelos montes, e vai pulando barreiras, e vai, missionário Deus faz. E tal, aí a igreja, não sei se irmãos, foi a primeira vez que batemos palma, que não foi isso? Aí eu digo, glória a Deus que todo mundo entendeu. Agora, que criança é doido, não é, irmãos? Se ele pega no violino da irmã, se ele bate na cabeça, se ele cai dentro do violão do Dário ali, gente, puf, quebrava tudo. Irmãos, vou falar uma coisa para você, quando você vê uma obra dessa em andamento, e quando você vê uma obra dessa sem acabamento, Deus está produzindo, Deus está construindo. Bota uma plaquinha assim, desculpa o transtorno, estamos em... E pai que tem filho levado, faz a camiseta, bota no filho e bota Gênesis. Deus manda te dizer, desculpa o transtorno, estamos em... Glória a Deus, viu, Patrícia? Ó, isso aí vai dar trabalho. Já faz a camiseta, PMG. E você vai poder dizer para todo mundo, ore pelos nossos filhos, ore pelas nossas crianças, ore pelo nosso adolescente, porque nós estamos sendo trabalhados pelo nosso Senhor. Quem crê, diga amém, irmãos. Obra em andamento não é obra acabada, a obra iniciada é diferente de obra concluída. A Bíblia diz, Filipenses 1,6, e aqui termino, diga assim, glória a Deus, terminou o sermão, acabou. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até eu e você estamos em obra. Até eu e você estamos sendo forjados dia a dia. Até que todos cheguemos, o que, irmãos? A plenitude. Até que todos alcancemos a plenitude da fé. Vai raiar um dia em que nós seremos
varões perfeitos. Até lá, desculpa o transtorno, estamos em obra. Mas no terceiro dia, lá no sétimo dia, Deus vai dizer, e viu Deus que era muito, muito bom. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado por sua paciência e tolerância para ouvir essa palavra nesta manhã. Vamos orar. Senhor, obrigado. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Um estudo simples, está aí na pastoral, a igreja vai ter tempo de estudar profundamente isso essa semana. Mas que a palavra carinhosa do pastor, a igreja da qual amo muito, possa calar nos corações. Que as palavras ditas do Senhor aos ouvidos de Jó possam entrar nos nossos ouvidos e assentar no nosso coração. Que o Deus Criador e sustentador de todo o universo continue tendo compaixão de nós. Faça cessar a guerra. Ó Deus, quebra o arco, corta a lança, tira esses carros, queima no fogo. Mas essas guerras cessam em nome de Jesus. Abençoe a nossa comunidade que sai daqui hoje para educar seus filhos, para viver num mundo tão difícil, diante de um ateísmo e de um agnosticismo que está tão forte, tão resistente ao Evangelho. Que a sua igreja pregue o som que vem da criação, pregue o som que vem da Escritura. Há uma música do Criador ecoando aos nossos ouvidos, que nós aprendamos a cantar o canto do Criador. Somos vasos, somos barro, pó, formados, obra das suas mãos. Nos abençoe, nos conduza, nos guie, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E a igreja diz...